Há 10 anos atrás, eu tive o privilégio de participar de um grupo de apoio aos alcoólicos anônimos. Eu não era um alcoólatra, porém ali eu tive o privilégio, a oportunidade de presenciar um nível de acolhimento, de humanidade, de ausência de máscaras, que raramente eu vi em outros grupos. Desde então tenho refletido, e lidando com igrejas, lidando com pessoas, lidando com casais, pessoas cristãs, que não têm vícios como o álcool, o fumo ou as drogas, porém lidam com seus dilemas humanos, lidam com as suas fragilidades, lidam com as tentações da carne. E o que eu tenho visto é que, não raramente, pessoas que não têm vícios socialmente reprováveis acabam eventualmente caindo em um pecado sexual. E essa é a razão primordial para este conteúdo, para este canal. É dar oportunidade de termos um ambiente de acolhimento, onde não haja pedras nas mãos, onde não haja julgamentos, onde não haja condenação, mas pelo contrário, haja testemunho, haja encontro, e pessoas possam, através do e-mail que aparece aí embaixo, adúlterosanônimos@gmail.com, apresentarem as suas lutas, testemunharem as suas vitórias e eventualmente pedirem apoio diante das suas próprias fragilidades. O que eu encontrei naquele grupo Alcoólicos Anônimos foi algo sensacional. Pessoas se levantavam, diziam seus nomes, apresentavam há quanto tempo estavam adictas e falavam das suas lutas diárias. O lema "um dia de cada vez" é algo que realmente deveria ser refletido na vida cristã. Um dia de cada vez. Um lema que eu tive para construir o conteúdo desse canal é o seguinte: a carne é fraca, portanto, ela pode ser vencida. Louvado seja Deus por isso. Esse conteúdo, a criação desse canal é uma quebra de tabu. Historicamente, a religião tem muita dificuldade em lidar com pecados sexuais. Eventualmente toleramos a arrogância, a presunção, a vaidade, entre outras questões de comportamento, porém, quando se trata de um adultério, o escândalo, o zelo religioso, ele acaba reproduzindo o que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 8, quando os fariseus trataram aquela mulher de uma maneira tão indigna e tão desumana. A proposta, obviamente, não é minimizar os efeitos e a tragédia de um adultério. Tanto que 2 ícones serão tratados eventualmente nos vídeos, que é José e Davi. José como um ícone daquele que jamais adulterou. Louvado seja Deus. Ele foi tentado. Ele tinha o que poderíamos chamar de prerrogativas para o adultério. Uma carência afetiva, afastamento dos familiares, intolerância dos irmãos, entre tantas outras questões. Estava num país estranho. Uma mulher com sotaque francês. Uma mulher rica, eventualmente atraente, tentando seduzi-lo. Porém, ele manteve-se firme. Esse é o ideal. E Davi, muito embora tenha caído em adultério, se arrependeu verdadeiramente e jamais caiu em adultério novamente. São dois personagens bíblicos que suscitam a realidade de que, número 1, o ideal é jamais cairmos. Mas se viermos a cair, que haja um arrependimento profundo, sincero, verdadeiro, e que nos dê a capacidade de, assim como aquela mulher adúltera ouviu aquela frase tão poderosa, "vá e não peques mais", poderemos semelhantemente seguirmos nossas vidas, consciente da nossa queda, consciente dos prejuízos, consciente de que nós somos frágeis e podemos eventualmente vir a cair, mas conscientes de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O objetivo dos relatos que serão apresentados nos vídeos não é criar um pool de contos eróticos. Ninguém tem o interesse aqui de excitar-se ouvindo os relatos que serão apresentados. Não é esse o objetivo. O objetivo justamente é o contrário. É entendermos que há um caminho seguro.
existe a possibilidade de, como José, não cairmos, porque não existe tentação sobre-humana. E também existe o caminho do perdão, o caminho da justificação, o caminho do Evangelho que nos apresenta a verdade de que vá e não peques mais. E através desses 12 passos que serão apresentados nos próximos vídeos, e também dos testemunhos reais, de pessoas reais, lidando com seus problemas reais, suas lutas reais e a busca de um Evangelho real, poderão dar força para que você que eventualmente está se sentindo assediado, seja pela pornografia, seja por um caso extraconjugal, seja por qualquer questão de ordem sexual, poderá através desse canal perceber que você não está sozinho nessa luta, que o Evangelho apresenta o caminho seguro na pessoa de Jesus Cristo, e nós podemos ser mais do que vencedores. Esse é o que motiva quebrar esse tabu de como um pastor lidar com o assunto de modo tão franco, tão honesto. Porque eu tenho percebido, existe uma força na energia sexual que é chamada vulgarmente de tesão. O tesão tem uma força, tem um apelo. E fazendo uma comparação, para que fique assim muito claro, muitos cristãos que frequentam suas denominações religiosas, estão debaixo do conhecimento do Evangelho, muitos agem como aquela figura fictícia do Incrível Hulk. Quando estão sem serem confrontados, né? Quando estão confortáveis, sem adrenalina, sem nervosismo, aquele cientista age como uma pessoa completamente normal. Mas, assim que ele é desafiado, assim que ele sente raiva, ele se transforma num monstro. Por semelhante modo, isso ocorre com muitos de nós. Por detrás da aparência de piedade, muitos de nós, quando sente a força sexual, quando sente o apelo, o impulso, se transformam em monstros. São incontroláveis. Não conseguem se conter e praticam todo tipo de coisa. E nós pretendemos, através desse canal, desse conteúdo, apresentar vitórias sobre os pecados sexuais. Eu penso aqui contigo, imagina, você nadou e morrer na praia. Pensa sobre isso. Você conhece a palavra, você conhece os evangelhos, você entende a legitimidade da lei de Deus, você acha maravilhoso todo o plano da salvação, você entende o amor de Deus, você reconhece os 10 mandamentos, você entende a lei e os profetas, porém, se você for incapaz de dominar a sua sexualidade, você pode perder o céu, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Esse é meu apelo como um pastor, como um cristão, e como alguém que é tão ser humano quanto você, que estou fadado às mesmas tentações que qualquer outro ser humano. Eu quero dizer para você, em Cristo nós podemos vencer. E nós aprenderemos juntos, lutaremos juntos e venceremos juntos. Em nome de Jesus.